Fala galera, hoje estamos aqui com um convidado muito especial, mais conhecido como Uni. Fala Uni, tamo junto, seja bem-vindo. Se apresenta pra galera aí. Bom, meu nome é Wilson, né? Mas acho que todo mundo me conhece por Uni, até minha família me chama de Uni. A gente saiu para bater um papinho, né? Sobre empreendedorismo. A gente tem uma caminhada aí longa na vida noturna de Cascavel, né? Então estamos aí para responder algumas perguntinhas do Kelo. É isso aí, é um prazer enorme receber o nosso primeiro convidado estreando o nosso podcast mensal aqui no Music Friends. Então hoje a gente vai bater um papo bem legal aqui, inclusive vai ser um conteúdo um pouquinho denso aí para vocês conhecerem um pouco mais da história do Uni, que esse é o apelido dele, para quem não conhece, né? Wilson é o nome dele. Então é um cara, inclusive, que tem uma trajetória de se orgulhar, porque o que ele passou, meu irmão, não é fácil não, hein? Então, Uni, conta aí pra gente, cara, como que você iniciou essa caminhada lá de trás para ser um empreendedor e hoje tem quantas empresas aí? Como é que tá funcionando isso? Bom, vamos lá. A história é longa, tem essa carinha de novo, mas eu vou fazer 35 dia 20 agora. Na verdade, assim, Kelo, acho que muita gente não sabe, mas eu sou formado em Engenharia Química, né? Me formei em Engenharia Química lá em 2010. E em 2008, por aí, começou o meu interesse sobre o narguilé, né? Enfim, que é o narguilé que lá atrás ninguém conhecia, que hoje virou febre, que hoje já saiu de febre, que hoje a febre agora são os pods, né? Então lá em 2008, mais ou menos, eu tive um contato com o narguilé, a gente tinha um contato com uma galera que conhecia a cultura, e isso eu estava na faculdade, né? Então assim, e aí eu cursei a faculdade inteira, são 5 anos de Engenharia Química. Quando acabei a faculdade eu fui fazer mestrado em Campinas, São Paulo. Lá em Campinas, São Paulo, eu recebi uma bolsa de mestrado, né? Eu fiz mestrado na Unicamp lá, recebi uma bolsa de mestrado. E assim, fumava bastante narguilé, gostava na época, enfim. Entrava em fórum, em blog, entrava em site estrangeiro. Comecei a importar algumas coisas para experimentar, né? E foi aí que eu ganhava na época, eu lembro em 2010, eu ganhava R$1.200 de bolsa de mestrado e para ver em Campinas, que é uma cidade muito cara, né? Então assim, não tinha dinheiro complementar para fazer as coisas básicas assim, né? Então eu lembro que eu almoçava todo dia no RA, que na época era R$1 o almoço, né? na universidade. E aí, como eu gostava bastante, procurava em fóruns, eu falei, cara, eu vou começar a vender algumas coisas de narguilé em fóruns da internet e tal. Eu importava por pessoa física dos Estados Unidos algumas essências diferentes, alguns roches, algumas coisas nesse sentido. E aí eu comecei a fazer uma renda extra. Então tudo começou basicamente tentando fazer uma renda extra, né? Morando em Campinas, ganhava R$1.200, acho que meu aluguel na época era R$700. Era um cubículo, acho que era menor que o seu estúdio aqui, bem menor. Eu lembro que tinha cama, eu levantava da cama, tinha uma geladeira já, que eu pegava a geladeira, e a TV era numa outra parede e tinha um espacinho que era o banheiro. Então era tudo muito apertado, assim. Eu tinha 2 cachorras na época já, então vivia sempre apertado. E aí comecei a vender os produtos de narguilé, etc. Aí eu lembro que eu importei um produto chamado Roche Allen, que é a cabeça de narguilé, né? O queimador que a galera chama. E nessa época eu comecei a vender bastante. Tinha um fórum na internet que chamava Blog do Narguilé. E lá a galera fazia vídeos, etc e tal. E vendiam as coisas também. E aí eu comecei a importar esse produto, pessoa física, nada de importação usual. Importava, se passava na alfândega, nossa, não vou pagar a taxa. Se não passava, perdia alguma coisa ali, pagava a taxa, mas ainda vendia com lucro. E aí comecei a vender bastante esse produto, que é o queimador, vendi muito. E então, até que um dia eu fazia engenharia química, eu peguei aquele produto, um produto de cerâmica, porcelana. Falei, cara, por que de achos eu não faço isso aqui no Brasil? E aí fui atrás, né, de fazer esse produto no Brasil. Aí encontrei uma fábrica para fazer pra gente, né? Comecei a trabalhar com protótipos e moldes, etc, o que dava certo. Aí de certa forma usei bastante meu conhecimento de engenharia química para fazer isso, né? Na época eu estava fazendo mestrado. E aí até consegui formular um produto. E aí que chegou a minha primeira empresa,
né? Então tudo começou ali, né? Que era a BR Made, que é a BR Made, né? Que é uma empresa que produz até hoje, produz roches, né, no mercado. Reconhecido no mercado também. Hoje ela deu uma esfriada, porque com o passar do tempo a gente começou a dar foco nas casas noturnas, em outras coisas, deu uma esfriada. Na época eu tinha um sócio, hoje eu comprei a parte dele, eu até estou reorganizando o material, mas enfim, voltando lá atrás. Então a gente fiz o Roche, BR Made, então aí comecei a vender. Na época deu super certo, assim, muito certo mesmo. Conheci fornecedor em São Paulo, comecei a fornecer. Eu lembro até hoje que minha primeira venda de BR Made, eu fiz uns protótipos, 156 rochas, lembro até o valor hoje. Eu fiz 156, coloquei num carrinho que eu tinha, eu saí de Campinas, entulhei de caixa, assim, levei para São Paulo, né? Conheci um fornecedor lá, que hoje é o tio Bob, hoje é meu amigo pessoal. Vendi os 150, ele falou, cara, deixa aí, né, vamos ver o que dá, tá, deixa aí. E eu falei, não tinha outra opção, né, eu falei, vamos testar. Eu lembro que ele pegou, ele falou assim, amanhã de tarde eu vou cadastrar esse produto hoje, amanhã de tarde eu vou soltar. E aí eu super ansioso, ele tinha um site, né, eu acho que hoje ainda é o maior site que vende narguilha online, super ansioso e tal. E aí eu deixei os produtos com ele, voltei para casa, nem recebi na época, falei, deixa aí, quando eu vender eu acerto contigo. Falei, não, beleza. E aí ele cadastrou os produtos lá, eu lembro que no dia seguinte ele lançou online, eu ficava dando F5 na página, assim, um maluco assim, pá, F5, vou ver se aparecia o meu produto na página online, super ansioso, né? E aí apareceu, cara, sério, ele me ligou. Tipo, eu lembro que ele lançou 1h da tarde, ele me ligou, eram umas 2h15 mais ou menos, falou, cara, acabou. Zerou o estoque. Os 153 foram. Falei, caracas. Falei, tá bom, Zé, quanto você precisa agora? Falei, manda fazer 1000. Falei, caralho, 1000? 1000 é muita coisa, tipo, eu nem tinha dinheiro para pagar 1000, né, para fazer. Aí conversei com o pessoal da indústria lá, falei, olha, eu vou pegar esses 1000 e me dá um prazo. E daí eu conversei com o tio Bob, ele falou, não, eu te adianto 50% para você mandar fazer. Aí eu falei com a fábrica e deu certo. E aí que começou a história. Começamos a vender roche, a empresa foi crescendo, a gente foi em feira na Alemanha 2 vezes, vendemos aí para mais de 15 países e tal, a empresa ficou grande, né, foi bem trabalhada, aí a gente saiu de roche também, a gente fez narguilé de plástico, a gente fez roche de pedra, a gente fez mangueira, a gente fez vários acessórios, mas nosso carro-chefe sempre mesmo foi o roche, né, que é o queimador, que é onde o pessoal que não saiba aí, é onde coloca a essência de narguilé, fecha com papel alumínio, enfim, fizemos alumínio também. Eu lembro até, desculpa te interromper, Uni, eu lembro até de uma história sua relacionada ao narguilé também, porque você é muito reconhecido por essa questão, já que foi seu início, né? Sua história inicial foi essa, que você tinha feito um vídeo no YouTube e postou você montando, eu acho que um roche, né? Um narguilé ali, dando um tutorial pro pessoal. Eu tive minha época de youtuber aí, nessa época que nós estávamos movendo a BR Made, o meu sócio, ele tinha um canal de narguilé no YouTube, chamava Narguilé Club. Então, no Narguilé Club a gente tinha várias pessoas que produziam vídeos. Então, tipo, eu era responsável pelo vídeo da terça, tava para a quarta e eu produzia vários vídeos. E eu produzi um vídeo que hoje talvez é o mais visto aí, se o pessoal procurar aí como preparar o narguilé no YouTube, vai ter meu videozinho lá, eu tô bem novinho. Eu tava morando no Canadá nessa época, se vocês verem o fundo assim. E tem mais de 2 milhões de visualizações. E aí que foi a história, né? Então eu levava a BR Made, ainda divulgava no Narguilé Club, trabalhava como videomaker não, mas enfim, trabalhava como youtuber lá, fazia vídeos e tal, mostrava pra galera como preparar, que sessão era boa, que sessão era ruim, sobre o roche, enfim, bastante coisa. Qual a essência?
importava algumas coisas diferentes dos Estados Unidos, porque no Brasil não é igual hoje, sabe? Sim. Não tinha o acesso às coisas. Não é igual você entrar numa tabacaria e falar assim, eu quero uma FML, eu quero uma Kenny Mint. Não tinha naquela época, sabe? Você via de Nacla, 2 maçãs, alfacer, menta, alguma coisa assim. Então assim, tudo aquilo era novidade. Então a gente comprava uma Social Smoke lá, doce de leite, que hoje todo mundo conhece, mas na época ninguém conhecia. E aí fazia vídeos no canais, a galera se interessava, dava uma audiência legal. Queria saber mais sobre o conteúdo. Exatamente. Hoje em dia, tudo acaba ficando um pouco mais fácil acesso, né? Tanto essa questão do narguile, quanto essa questão, às vezes, do cara ali na esquina comprar alguma coisa, eu tô com vontade de fumar, né? Porque existe muito esse lance do narguile correlacionar a nicotina, né? Eu não sei, eu não manjo muito, né? Então, talvez eu esteja sendo um pouco leigo aqui nessa questão, né? Eu sempre fui muito da noite, dos eventos, desde os meus 15 anos, desde a minha época da adolescência. Inclusive, o Uni já foi até o meu contratante na época passada, já trabalhamos muitas vezes em conjunto. E naquela época mesmo eu via que era uma coisa muito nova, principalmente para a galera que estava entrando naquele mundo, né? De, poxa, como é que eu fumo, o que que eu faço, que essência boa, que marca que é legal, como é que eu monto meu narguile. Teve uma época que eu acho que isso era febre até então, né? Não, foi uma febre muito grande, né? E eu acho que esse foi um dos grandes sucessos do Arena Lounge, quando a gente montou, né? Show. Porque assim, eu tava em Campinas na época, eu morava lá, só que eu sou natural de Toledo, então eu sempre ficava nesse Campinas, Toledo, para visitar minha família. Você nasceu em Toledo? Eu nasci em Toledo, né? Sou toledense, nasci em Toledo. E como eu cursei engenharia química em Toledo, eu fiz muita amizade de amigos em Cascavel. Uma galera daqui são meus amigos até hoje, inclusive o meu sócio se formou comigo, também morava aqui na época, mas ele é de Ampere, enfim, né? A esposa dele é de Cascavel. E aí a gente sempre vinha para Cascavel. Eu lembro que na época tinha o Square, tinha umas outras baladas aí, né? E eu tinha muita amizade aqui, a galera já tinha BR Media, a galera sabia que eu entendia de narguilha e vivia me provocando. Onde? Você tem que montar uma casa de narguilha aqui em Cascavel. O pessoal aqui em Cascavel não sabe fazer narguilha, o pessoal não conhece, não tem coisa boa. E o pessoal me conhecia e falava, não, ele conhece e tal. E aí que surgiu a ideia de a gente montar o Arena Lounge, né? Então eu tava numas férias aqui, eu lembro que era final do ano, começo de janeiro, nós estávamos passando aqui. A gente foi visitar alguns lugares que já serviam narguilé, né? Só que era aquela coisa mais do Oriente Médio, assim, mais um pouco puxado. Não, eu tinha mais o conhecimento do narguilé, vamos dizer assim, com cultura americana, que são essências americanas, uma coisa mais californiana e tal. E aqui em Cascavel e no Brasil inteiro era mais aquele cultural regional lá asiático, sabe? Era uma prática diferente, os narguilés eram diferentes, a gente falava de Kalil Mamun, eram os narguilés mais do Egito, etc e tal. E o pessoal não conhecia esse outro lado, mais americano, sabe? Sim. Então o pessoal sempre me cobrava, monta um negócio de narguilha aqui, mostra pra galera e tal. Foi aí que surgiu a ideia de montar o lounge, que é o Arena Lounge, que depois, com o passar do tempo, virou uma balada. Sim. Mas no começo, você sabe muito bem, sim, você tocou lá, justo, né? Era um loungezinho, tinha sofás, ninguém ficava de pé, tinha as mesinhas lá fora, tinha 2 telinhas de videogame, tinha um DJ tocando, um house lá, alguma coisinha. Naquela época do passado, até é engraçada essa história, Uni, para até comentar com o pessoal que não presenciou, experienciou isso lá atrás, mas eu era uma pessoa que não tinha nem idade para estar lá e estava lá, né? Exatamente. E então as mesmas experiências começaram desde cedo, eu diria, né? Nem sei se pode falar isso, né? Vamos ser bloqueados. Enfim, mas era engraçado porque o comportamento do público naquela época era de sentar e fumar. Atualmente é diferente, né? Mudou, né? Mudou, totalmente mudou. Porque antes o narguilé era saborear. Você ter uma experiência de sentar com seus amigos e conversar, dialogar e dividir uma boa sessão de narguilé.
de você fazer 2 sessões, uma doce, uma cítrica, uma doce e uma mentolada. Nossa, que diferente. Porque naquela época era uma explosão, sabe? Era tudo novo, a gente trouxe coisas novas que ninguém tinha na cidade. E eu acho que foi o nosso grande sucesso foi esse. Eu lembro que muitos clientes chegavam lá na hora e falavam: cara, eu não sei como é que vocês conseguem. Eu faço a mesma coisa em casa e não acerta, e não fica igual a de vocês. Eu acho que eu vou ter que contratar vocês e levar para casa para vocês fazerem narguilé para mim, né? Então isso aí desenvolveu muito a cultura, assim, aqui, a parte americana, né? Sim. E aí a informação ela foi divagando e aquilo foi deixando de ser novidade. Certo. Né? Então foi deixando de ser novidade e aí o narguilé perdeu um pouco o sentido de aquela coisa cultural de reunião com os amigos, que é como nossas mães fazem, que sentam junto para comer uma pipoca, tomar um chimarrão, né? Era o narguilé para os jovens na época, né? E agora virou uma coisa mais farra, né? Mais comercial, assim. Fuma porque bebe, entendeu? Se dá aquela sensação. Beber já não fica legal. Exato. E agora ainda piorou um pouco ainda, porque agora entrou os descartáveis, né? Os famosos pods. Exato, os descartáveis. Então assim, a cultura mesmo, ela tá menor. Você encontra muita gente que ainda gosta de narguilé. Eu, por exemplo, não gosto dos descartáveis, eu fumo narguilé até hoje, enfim. Sim. Eu gosto, é uma prática que eu faço, né? Eu gosto de todo o processo, de colocar o carvão, de preparar o roche, de colocar lá, de mexer nos carvões, de controlar o calor e tal. E muita gente não gosta muito disso, gosta mais de uma coisa mais descartável. Eu acho que, assim, nesse quesito, Uri, não deve existir certo e errado, né? Acho que existe aquela coisa de se funciona pra você, tá legal. Não, exato. Todo mundo na época, assim, todo mundo, como é que você prepara a sessão, etc e tal. Eu falo, cara, não tem um jeito certo, tem um jeito que você se adapta. Tem gente que prefere bastante essência, tem gente que prefere menos essência, tem gente que prefere uma essência duradoura, e o mesmo acontece pra agora. Tipo, se o rapaz gosta do pod, maravilha, gosta do pod, né? Se o rapaz gosta de narguilé, maravilha, não tem problema. Só tô falando da questão da mudança cultural, assim, que foi o caso, né? A galera foi buscando um negócio mais prático e tal. Tira do bolso, fuma e tal, não tem aquele negócio de preparar. É uma coisa mais rápida, né? Até porque hoje em dia a informação é muito... Ao mesmo tempo que é muita informação, a informação é repassada de uma forma muito rápida, né? Exato. Então isso acaba influenciando até essa questão, às vezes, cultural da pessoa preferir, poxa, eu tô aqui, tem que montar meu narguilé agora, tem que acender o carvão, tem que colocar essência. Bom, mas peraí, vou comprar um pod na esquina que é mais fácil, né? Exato. Mas, mas tem pessoas que, no teu caso, preferem todo esse processo, né? Porque eu acho que esse foi o padrão que você... Pra mim, pod é a última opção, assim, sabe? Tipo, eu tô num lugar que não tem como, porque assim, eu tenho fogareira a gás, eu tenho tudo pra levar na malinha e tal. E aí, se não tem como, eu até experimento um pod, mas não é uma coisa que muito me agrada. Não é show de bola. Mas voltando um pouco pra minha história, BR Made, Arena Lounge, enfim. Com a Arena Lounge, e aí essa mudança de percepção de lounge pra virar balada, né? Nós tivemos algumas casas noturnas em Cascavel que foram fazendo isso e a gente se adaptou. A gente é um camaleão do mercado, sim, né? Você tem que se transformar diante da mudança. Exato, a gente vai se transformando. Então a gente ampliou, foi se tornando um pouco mais noturno, um pouco mais balada. Eu lembro que antes a gente era mais esquenta para os outros lugares, depois a gente foi virando a balada em si só. O narguilé foi perdendo um pouco de destaque, sim, né? E foi... aí mais contratação de DJs, atrações, etc e tal. E foi, é o que eu falei, camaleão. E aí começa a minha história na vida noturna, né? Então depois do Arena Lounge, eu acabei meu mestrado lá em Campinas, eu cheguei a começar o doutorado, eu morei uma época no Canadá fazendo doutorado, daí eu já tava com a Arena Lounge, assim, e tava com a BR Made, morava em Campinas, tinha que voltar. E eu lembro que falei, cara, não tem como, vou ter que focar numa coisa só. Nesse início, né, da tua trajetória, tu tinha 2 empreendimentos no caso já, né? Já tinha formado o Lounge ali e a BR Made já estava em construção também. A BR Made já estava bem assim, bem... sólida. Bem sólida, né? E o Lounge era um processo começando. O Lounge era um hobby pra mim, assim, vou ser bem sincero no começo. Eu ia no Lounge como cliente.
né? Como eu morava em Campinas, o meu sócio cuidava, o Adriel cuidava mais do lounge. Sim, o Adriel, o famoso Adriel, o querido Adriel, né? Se o Adriel estiver nos assistindo, um abraço aí, Adriel. Tamo junto, tá? Exato. Próxima vez é você aqui. O Adriel cuidava mais do lounge e eu estava em Campinas, eu queria acabar o doutorado, enfim. E aí vinha para cá sempre, ficava no lounge. E começou como um negócio para nós, mas sinceramente o meu foco era BR-Made. Meu foco principal era BR-Made, era onde saía meu sustento mesmo, né? Nós tínhamos acabado de começar o Arena Lounge. E aí foi, o tempo foi passando, a Arena foi mudando, etc. E aí, o doutorado são 4 anos, já feito acho que 2, eu falei, não, tem que me decidir, né? Aí eu escolhi um caminho, falei, cara, o doutorado vai estar sempre ali se eu quiser fazer, vou investir no meu negócio, né? Foi aí que eu resolvi mudar para Cascavel aí parei com o doutorado, vim para Cascavel e comecei daí no ramo da vida noturna, né? E aí foi que, daí do Arena Lounge foi pro Arena Pub e Culture Shock, a gente comprou mais uma, nesse meio período aí eu comprei a tabacaria Snake, ali também que fica ali no centro. Show. E a gente foi montando outras tabacarias de varejo, né, pro pessoal. Né? Montei uma distribuidora de atacado também envolvendo narguile na época, que era a Big Boss, depois acabei vendendo a Big Boss. Aí a gente se inventou também, o Adriel, quando eu vim pra cá, o Adriel teve que passar um tempo nos Estados Unidos com a esposa, né? E aí ele acabou indo pra lá. Daí quando ele voltou, ele trouxe uma tecnologia de vitrificação de carro e tal. Falou, vamos montar um negócio de estética automotiva? Daí a gente foi pra estética automotiva também, a Golden Boys ali no posto Dubai ali. Daí a gente acabou vendendo pro outro sócio e assim foi. Então nossa vida hoje é... altos e baixos aí que foi se encontrando. Exato. A gente resolve, vamos fazer e tal. De repente, vamos seguir outro caminho, vendemos isso aqui para tal pessoa, vamos seguir esse caminho e assim vai. Eu acho que a vida de negócios é fazendo negócios, né? Não tem outra alternativa. E é isso aí, basicamente, assim, bem resumidamente, né? Assim, é que todo mundo só vê... palco, né? Exato. Ninguém olha os bastidores. Ninguém olha os bastidores. Quem olha assim o Uni fala, nossa, o Uni fica fumando narguilha o dia inteiro, não faz nada. Cara, é trabalhado, é bastante gente envolvida, sabe? Saindo um pouquinho, desculpa te cortar, Uni, saindo um pouquinho do passado e voltando agora para o momento presente, até para a galera ter um pouco mais dessa consciência sobre o quanto você trabalhou para chegar até aqui hoje, né? Com relação a essas tuas conquistas, aos teus empreendimentos, ao empresário que tu és aqui na vida, no ramo noturno, eu diria, de baladas e conveniências e até essa questão bem de narguilé, porque é uma paixão sua, né? Eu já sei disso, que isso vem muito da tua adolescência, talvez. Nessa ideia de momento presente, Uni, como que tá essa questão dos empreendimentos hoje? Você abriu novos empreendimentos, tem pretensão de abrir novas coisas, você quer manter aquilo que você já tem, pensa em transformar novas ideias, das quais às vezes o passado mesmo te impulsionou para gerar essa mudança? Basicamente assim, a gente está num processo aí de 4 casas em Cascavel, né? Casas noturnas em Cascavel. Acabamos de abrir uma nova. Essas casas, inclusive, elas têm diversificações, eu diria, ou não, Uni? São públicos... São públicos diferentes, são públicos diferentes. Não faz sentido a gente criar concorrência para nós mesmos, né? A gente tenta ocupar alguns espaços na cidade e a gente vai abrangendo assim, até com contratação de pessoas diferentes, envolvidas em outros nichos, para que a coisa não concorra entre si, porque não faz nenhum sentido concorrer entre si, né? Então, assim, hoje, assim, o nosso foco é trabalhar com o que nós temos. Nós acabamos de inaugurar uma casa nova, né, como eu já mencionei. E, lógico, está aberto a oportunidades, né? O mundo de negócios, ele, assim, é o que você falou, ele vive de altos e baixos. Então, assim, é uma montanha-russa. A gente nunca sabe o dia de amanhã. De repente, o dia de amanhã a gente sente necessidade de vender alguma casa, de fazer outra, ou de entrar em outro ramo, aparece uma outra oportunidade, enfim. Então, assim, não dá pra você... Não, eu vou viver isso o resto da minha vida. Não é bem assim, né? Até porque a gente vai...
passando os anos e as tendências elas também vão se alterando a partir de um período, né? Então assim, assim como a tecnologia. Então eu não sei como, por exemplo, o Arena Pub Sertanejo, que hoje é Arena Pub Sertanejo, né? Nós começamos o Arena Pub Sertanejo para entrar em outro ramo, que seria um ramo alimentício com balada, certo. Que era o Arena Bar e Boteco na época. Então a gente trouxe rodízio de picanha, carne de jacaré, tinha bolinhos dos mais variados tipos. Era uma delícia a culinária de lá. Quem está assistindo e quem teve a oportunidade de provar um rodízio de picanha no Arena Bar e Boteco sabe o que eu estou falando. Era maravilhoso. Confirmo porque nessa época, inclusive, eu só ia lá para comer. Exato. No passar do tempo, 2 anos depois de aberto, acho que a gente abriu em 2016, nem lembro, e aí eu senti uma necessidade, cara, eu acho que a cozinha, é o que eu falei, a gente é um camaleão do mercado, a cozinha não é mais um atrativo aqui. Vamos se readaptar? Desmontamos tudo, vendemos a cozinha inteira, reformamos, se tornou Arena Pub Sertanejo, com foco no sertanejo, e é isso, o mercado é isso, não tem muito o que dizer, né? É se adaptar, tentar achar a corrente do momento. Certo. Né? E você tem que estar disposto à mudança, né? Exato. Não adianta, igual você falou, tá com, 4, 5 empreendimentos, né? Mais ou menos isso? Na verdade, sim. Eu tenho 8 tabacarias. 8 tabacarias. 8 tabacarias e 4 casas noturnas. 8 tabacarias. E uma conveniência. Tá, então 8 tabacarias, 4 casas noturnas e uma conveniência. Exato. Então, olha só, isso aqui é a vida de um empresário, tá? Pra quem chega no ouvido dele e fala, você fica fumando narguilha o dia inteiro. Tu quer olhar mesmo o quanto ele paga pra Receita Federal? Exato. Porque a conta não é pouca, não. Exato. A gente tem que trabalhar muito com gestão dos negócios, né? Tem que ter pessoas bastante capacitadas, porque você não é Deus, né? Envolve muitas pessoas. Envolve muito. Até tipo ontem, por exemplo, um músico me mandou mensagem, coisa, querendo ver uma situação de uma data no Arena Pub. Eu até assim, fui até assim, as pessoas não entendem às vezes o quão complexo é a nossa vida, assim, sabe? Então a gente procura ter gestores em cada casa, porque senão você fica maluco. Né? Você fica doido, você não pode resolver um probleminha de que o pessoal lá do bar faltou, sabe? Sim. Então assim, o músico me mandou mensagem, eu quero uma data, eu falei, olha, eu tenho uma pessoa responsável, entre em contato com ela, né? Vai acontecer, fica tranquilo, tá? Então assim, é difícil, não é fácil, a gente, eu assim, como ver essa época de vida noturna assim, então assim, a gente fica muito atento, né? Então assim, eu não durmo direito. Sim. Eu vou ser bem sincero, eu vou dormir 4:30 da manhã, 5 horas. Sim. Principalmente esses sábados que a gente sabe que as casas estão abertas, enfim. E você sempre foi um cara da vida noturna também, né? Eu acho que é algo que você adquiriu ao longo da tua vida e hoje, inclusive, você pratica, né? De vez em quando você tá na noite, você tá em contato com o pessoal, você tá lá fumando seu narguilé. Tô menos hoje. O Adriel faz mais essa parte, o Adriel faz mais visitar mais as casas e tal, porque assim, já são quase, vai fazer 9 anos já, né? Então assim, eu comecei lá com 26, agora vou fazer 35, então não dá pra dizer que você também não cansa. Hoje eu tô mais envolvido no administrativo das casas do que no operacional. Justo. O Adriel fica um pouquinho mais no operacional, a gente tem gestores nas casas também, mas sim, a gente tá envolvido em tudo, né? Os objetivos, o que vai fazer, o que não vai, enfim, mas só não tô muitas vezes presente durante a noite lá o tempo inteiro e tal. Tô, mas não como era antes. Exatamente. Né? Porque as épocas mudam também. Exato. E também as perspectivas. Mas é aquela coisa, não dá pra abandonar, você tem que ficar sempre olhando. Se eu não tô lá, não é porque eu não tô lá, às vezes estou em casa, tô olhando câmera, tô fazendo as coisas, enfim, tô monitorando o sistema em casa. Eu tenho lá em casa, eu tenho uma paredinha parecida com essa, com monitores assim, que a gente fica aberto nas casas lá, numa olhada, pra ver como é que tá. Exato, pra ver como é que tá, como é que estão as vendas, etc e tal. Acho isso bem interessante, inclusive, porque acho que isso é algo de empreendedor, né, cara? A partir do momento que você pisa para fora do seu negócio e você deixa a Deus dará, eu acho que as coisas começam a desandar, né? É aquela coisa de foco, né? Se você não está focado naquilo que é o teu empreendimento, cedo ou tarde aquilo vai te trazer consequências e não vão ser das melhores, eu acho, né?
Eu penso muito isso, sabe? Né? A minha crença, talvez, não sei se você concorda, mas aquela coisa de, poxa, você tem quase ali 10 empreendimentos. Você precisa ser um bom líder e você precisa ter uma boa equipe. E para ter uma boa equipe, você precisa fazer uma gestão correta com essas pessoas. Sim. Então, eu acho que é bem justo você, entre aspas, se desaproximar até certo ponto, para você entender que o teu lugar, às vezes, não seja estar todo dia presente na noite, até porque a maioria dos teus resultados estão fora dali, entendeu? Perfeito. 80% eu acho que do teu sucesso, seja nessa vida do empreendedorismo, na questão financeira, na questão dos negócios, elas vão estar muito mais ligadas ali ao que você está fazendo nos bastidores, né? E não no palco. Exatamente. Eu sempre, a minha formação em engenharia química, né? Eu sempre gostei de números, então eu sempre fui mais voltado a isso, né? Eu sou o cara mais cético, assim, mais, né? Mais das finanças, mais razão, né? Ah, não tá dando certo. Não, peraí, vamos fazer a continha se tá dando certo ou se não tá dando certo. Então eu sempre fui mais dessa linha, né? Certo. Então assim, e é claro, a partir do momento que você deixar de olhar para as coisas e achar que alguém vai cuidar do teu negócio melhor que você mesmo, aí a coisa já desandou, já era, não tem mais o que fazer. Às vezes é melhor então você dar um passinho para trás. Eu vou dar foco nisso, isso aqui eu não quero mais dar foco, então vou vender isso, vou fazer outra coisa, como já aconteceu na nossa vida também, né? Em algum momento, depois que eu abri uma distribuidora, eu achei que eu não estava dando o foco necessário, olhei para o meu sócio e falei, você quer comprar minha parte? E vendi minha parte, enfim. A mesma coisa para estética automotiva, enfim, para algumas coisas que acontecem. A gente faz uns testes, tenta alguns negócios novos, às vezes você vê que não, acho que melhor não eu não vou dar a atenção necessária, e se eu não dar a atenção necessária, acho que não vai dar certo. Então, talvez no caminho, na mão de outra pessoa, dê melhor, né? Para cada caso existe uma solução também, né? Eu acho que não é questão de que você abandonou o barco. A questão é a tua perspectiva. Talvez aquele empreendimento, aquele negócio não estava sendo mais satisfatório com relação até à tua felicidade. Eu não estou feliz com esse empreendimento. Eu acho que todo empreendimento tem isso, né? Tem tanto a parte emocional, né, quanto a parte financeira, né? Então, assim, se o financeiro dá errado, o teu emocional tem que estar bem alto para tu aguentar e querer dar a volta por cima para o financeiro elevar. Justo. Certo? Se teu financeiro está elevado, aí a parte emocional importa pouco, sabe? Porque assim, você ter amor ou não ter amor por um negócio que tá te dando dinheiro, tu mantém o negócio. Exato. Né? É lógico. É lógico. Agora, se o negócio não tá dando dinheiro e tu não tem amor, aí é a hora de parar. Sabe? É a hora de você parar. Agora, se está passando por um momento de dificuldade, o mercado está ruim, tem uma crise, né? Tem uma pandemia, né? E o momento financeiro não é adequado que você deseja, e tu tem amor, tu gosta daquilo que tu faz, tu quer realmente fazer, tu acredita no potencial, aí tu tem uma chance. E é assim que é o mercado, infelizmente é assim. Cíclico, né? E sempre vão existir mudanças, né? Exatamente. A gente, querendo ou não, acho que isso é a lei da vida, né? Mudanças vão sempre continuar existindo. E Uni, conta pra mim, conta pro pessoal também que tá nos assistindo, essa questão da tua gestão. Como que você faz, Uni, pra, assim, gerir tantos empreendimentos e ter essa gestão mais, assim... Você precisa ter essas pessoas, de certa forma, até com confiança em você, e você gerar confiança para elas trabalharem junto com você. Perfeito. Quantas pessoas, se você conseguir falar um número assim, pelo menos uma base, quantas pessoas você tem hoje, Uni, nessa equipe que trabalha junto com você, que são assim, os teus braços direitos ali, que tá ali para quando você precisar? Quantas pessoas hoje trabalham ali nesses empreendimentos, mais dessa questão da vida noturna que você comentou com a gente aqui? Só da parte noturna? Acho que só da parte noturna. Não, tá. Como é que funciona? Nós temos uma equipe hoje que basicamente faz o administrativo de todas as casas, né? Então a gente tem a equipe operacional individual de cada uma, nós temos uma equipe de eventos individual de cada uma, só que o administrativo financeiro faz todas. Entendi. Entendeu? Então, assim, eu tenho algumas pessoas de confiança, né, que fazem esse papel administrativo, fora, né, as pessoas de confiança operacionais de cada casa.
Então é uma ramificação bem grande, vamos dizer assim, não é pequeno o negócio, né? Então às vezes a gente se bate um pouco para fazer o troço acontecer, funcionar, mas funciona, de certa forma funciona. Senão não estaria 9 anos no mercado. Exatamente. A gente sabe que 9 anos para casas noturnas é bastante. O tempo é, além das mudanças, né? O tempo eu acho que é uma das regras da vida também, né? Porque questão de tempo traz respostas, né? Mas assim, não vou falar assim, o único cara perfeito que começou e tinha uma puta de uma estrutura, não. A gente apanhou pra caramba, né? A gente começou, eu fazia o financeiro lá. Eu empresa, e fazia tudo, a gente... fazia o financeiro, cuidava dos narguilés, fazia a rocha, fazia tudo, nós mesmos. À medida que você foi crescendo, que a gente foi crescendo, é que foi contratando pessoas, foi aprendendo, foi apanhando, aprendendo, até que a gente... é muito válido. E até hoje a gente apanha e aprende, não tem muito segredo, né? A gente vai, tenta fazer alguma coisa, não dá certo, eu acho que é o outro caminho, a gente vai para outro caminho, e às vezes dá certo, às vezes não também, aí vai indo. E hoje o nosso modelo de gestão basicamente é esse. A gente tem como se fosse uma holding que faz todo o administrativo financeiro das casas, de todas as casas. E aí é centralizado. E essa holding se comunica com o operacional de todas as casas. O operacional o que é? É o gerente operacional, é a zeladora, é a caixa, é o barman, enfim. A equipe de promoters. Exato, a equipe de promoters. Exato. Os designers eles também fazem parte da holding que faz para todas as casas também. Né? Então, basicamente, o nosso modelo é essa aranha, assim, vamos dizer assim. Tem o centralizado e aí tem as perninhas que são operacionais. Né? Show. Isso sempre desde o início ou isso foi sendo construído ao longo do tempo? O que eu falei, foi construído, apanhando e tentando e acertando, né? Tentativa e erros, né? Então assim, quando tinha uma casa era muito mais fácil. Sim. À medida que foi crescendo, contratamos mais uma pessoa, até que a gente chegou nesse modelo que hoje a gente considera o ideal, né? Que é um modelo de ter centralizado. Todas as casas, o financeiro de todas as casas são independentes. Sim. Mas as pessoas que fazem esse financeiro são uma só, é uma equipe só. Né? Então, específica para fazer esse Exato, esse trabalho. Então, assim, tudo é centralizado, mas a gente não trabalha um bolo só tudo. Cada empresa é totalmente separado. Então, a gente tem o diagnóstico de cada empresa. Se um dia foi bom em uma e ruim na outra, a gente sabe exatamente o que aconteceu. E eu acho que também só com organização que tem crescimento, né? Não adianta levar a coisa desorganizada, porque realmente você não vai crescer nunca, né? É a consciência também do negócio, né? Você tem que ter consciência das tuas atitudes, das tuas ações diante do teu empreendimento, né? Aquela coisa, eu tenho um fluxo de caixa legal? Eu tenho um controle financeiro do que está entrando, do que está saindo legal? É o básico isso aí, eu diria, né? Eu diria que o rapaz, o cara, a mulher, para ser um bom empreendedor, ele tem que começar o básico em casa, né? Se ele não sabe quanto que ele ganha e nem quanto que ele gasta, né, em casa, pessoalmente, o financeiro dele, dificilmente essa pessoa vai ser um bom empreendedor, né? Então, porque depois que você trabalha com empresa, com sócio, onde você tem que declarar a caneta que você compra, a borracha que você pega, tudo, se você não conseguir fazer o controle disso, você pode esquecer o movimento de empresa, né? Você pode ter um sucesso momentâneo, o que acontece muito, tem um sucesso momentâneo com bastante fluxo de caixa, estamos vendendo, pá. No momento que vem a primeira crise, se você não tiver o controle das coisas, e fala, não, tô errando aqui, é ladeira abaixo e a gente só vai ver a coisa desandar. Né? Vai ficar naquela fragilidade, né? Naquela coisa que... Sim, a gente tem que ter uma coisa bastante robusta, bastante forte, para que quando vem uma situação adversa de mercado, como já veio, enfrentamos aí anos de pandemia, né? Um dia, sério, nossa receita nas casas era R$0. Não tinha o que fazer, era zero, estava fechado. Não podia abrir, né? Não tinha como fazer uma sessão online, Não tinha como fazer sessão lá. A única coisa que a gente fazia online era aquela que virou moda, né? A gente fazia as lives, né? Mas você fez, acho que eu fiz uma vez, né? Mas não dava rentabilidade nenhuma, né? Acho que foi um pré-teste. Tem uma história bem louca para contar. Nós estávamos em pandemia, a gente estava fazendo uma live no Arena Pub Sertanejo, né? Nós tínhamos reformado.
E aí a gente estava fazendo uma live beneficente para o Pecan em tempo de pandemia. E aí a gente fazendo a live lá, cara, eu acho que tinha assim, ó, acho que o Felipe Portes estava tocando, eu lembro que o Diego, Frank e Rafael ia tocar, mas era uma coisa que tinha assim 12 pessoas muito bem espaçadas. O ambiente hoje do Arena Pub é para 500 pessoas, nós tínhamos umas 12, 14 pessoas, e nós estávamos fazendo a live lá, beneficente. E aí a polícia chegou na live, parou a live no meio da live, porque era época de pandemia e aí tinha alguns decretos que não podia ter aglomeração de mais de 5 pessoas, alguma coisa nesse sentido, e aí acabou com a nossa live. Aí a gente desistiu de fazer live, falou, não, isso aí, além de não estar ganhando nada, Sim, né? tava tentando ajudar. Estamos tentando ajudar e ainda fecharam a nossa live. Eu falei, não, aí é demais pra gente também, vamos dormir, vamos pra casa. Mas essa época foi bem conturbada, eu acho que tanto para vocês empreendedores, Uni, quanto para nós artistas, né? Eu mesmo caí com 18 datas de uma vez só em uma semana, né? Imagine vocês que tinham uma casa rodando há tantos anos com eventos marcados e eu acho que essa é uma curiosidade do pessoal também. O pessoal do meio artístico, até certo ponto, tem essa consciência, mas o público não. Mas como que funciona essa questão da agenda, Uni? Da agenda mensal dos artistas que são contratados, vocês trabalham com antecedência, vocês trabalham no dia do evento, é o artista que sai no dia? Como é que funciona isso? Não, basicamente cada casa tem o seu, vamos supor, diretor de eventos que faz a programação da agenda, né? Artística, né? Essa programação. Exato, faz a programação. Então é lógico, por exemplo, nós temos aí, vamos falar de Arena Pub, por exemplo. De Arena Pub nós temos eventos marcados aí para 60 dias. Por quê? Porque são bandas, os músicos pedem com antecedência, muita gente já tem a agenda meio lotada, então você entra em contato com alguém, eu não posso para os próximos 60 dias, mas daqui, sei lá, 80 dias eu posso, 90 dias, 3 meses, e aí a gente vai marcando, né? Então nada acontece no dia, pelo contrário, há um planejamento, né? Tudo com muita antecedência, inclusive, né? Bastante antecedência para que não ocorra, tipo, infortúnios. E às vezes ocorre, né? Às vezes um avião não decolou, uma passagem que era para ser comprada não foi, enfim, acontece. Exato, imprevistos. Aparece uma pandemia e esse tipo de coisa. E, enfim. E são coisas que às vezes o público não está muito a par dessa situação, né? São coisas que nem é muito divulgado, porque às vezes não faz sentido e até certo ponto, imprevistos, eles merecem uma atenção extra, né? Principalmente nessa questão do empreendedor mesmo, né? Pensa assim, Uni, você está fazendo um evento para 1.000 pessoas num sábado, né? Poxa, o artista X não conseguiu pegar o voo atrasou, aí, poxa, alguma coisa aconteceu ali. Qual que é a situação como que você vai reagir a isso, né? Como é que eu vou fazer um evento, sendo que o artista não vai estar aqui, os ingressos já foram vendidos antecipado. Então isso é um imprevisto que às vezes o empreendedor tem que ter uma carta na manga ali e precisa ser muito centrado e confiante para poder resolver, né? Perfeito. Porque é aquela questão, você tem uma marca a zelar, você tem uma reputação a zelar, né? Exato. E eu não quero de forma alguma, né? Eu, falando de uma forma empreendedor também, prejudicar o público que está vindo à minha casa, né? A intenção é agregar valor, a intenção é passar uma experiência diferente, única, né? Então acho que esse lado mais artístico e esse lado um pouco mais bastidores, o público acaba não reconhecendo muito, né? E às vezes acaba dando certas, não digo críticas, mas certas dificuldades, né, nessa questão de a correlação do público, artista, música. Isso quer dizer que às vezes o público não entende. Exatamente. O público não entende, às vezes acontece um problema e aí você tem que cancelar algum evento. Isso. E o público ele acaba ligando a culpa à casa. Exatamente. E não ao imprevisto, né? Esse é um problema que existe. Eu vou falar pra você, graças a Deus, de evento grande assim, de uma atração diferente que a gente for trazer, eu nunca sofri com isso. Todas que a gente contratou ali no Arena Pub, lá no Lounge, enfim, até no Cultura Choque. Agora também no novo clube, né? No novo clube. Até então eu nunca tive esse problema, graças a Deus. Mas já vi outros terem esse problema e são problemas que acontecem, não tem o que fazer, né? Enfim, e realmente, às vezes o público às vezes
ele relaciona muito a casa em si só e não entende o bastidor, que a culpa nem às vezes não é da casa e tal, etc. E tal. Algumas vezes tá? Sim, algumas vezes a casa não pagou o que tinha que pagar pro artista, o artista cancelou. Questão contratual, etc. Mas graças a Deus com a gente nunca sofreu esse tipo de coisa e nem imprevisto assim, né? Até porque isso normalmente é pegado mais firme assim em eventos esporádicos, eventos externos, né? Como a gente tem uma história, uma abertura há bastante tempo e tal, acredito que o nosso público também iria entender esse aspecto. Vocês têm uma reputação e um know-how ali já, né? Exato. E é o que eu falei, nós estamos há 9 anos no mercado e isso nunca aconteceu com a gente. Então assim, pode ser que aconteça. Existem exceções, exato, né? Pode ser que aconteça. Mas acredito que o nosso público não vai ficar tão bravo com a gente, não é chateado não. E essa questão do público, Uni, o que você imagina atualmente, assim, principalmente nessa época que nós estamos vivenciando essa fase de renovação, até porque a pandemia deixou um resquício, né? Tanto para os empreendedores, principalmente dessa questão da vida noturna, até quanto para nós artistas, né? Confesso para você que ainda existem alguns resquícios de trás e a gente está correndo atrás para fazer acontecer, né? Porque uma outra pandemia... O que está falando que o mercado não está legal. Exatamente. O mercado não está bom. Perfeito. Eu tenho essa leitura também do mercado. E eu e o Adriel, meu sócio, nós conversamos bastante sobre isso. E o mercado não está bom. A galera está saindo menos. Visivelmente o pessoal está saindo menos. E nós temos umas teorias quanto em relação a isso, né? A minha teoria, bem sincera, é que a pandemia criou uma escassez gigante. Certo. Gigante, assim, ó. A galera ficou realmente em casa, com tédio, sabe? Não poder sair, não poder, sabe? Ficou aquele negócio. E eu lembro muito bem que nós passamos por isso. No momento, 2020, eu acho que foi 2020 para 2021, que a gente pôde voltar a abrir, foi uma explosão. Movimento lá em cima, faturamento lá em cima, né? Porque a gente teve um ano quase de escassez. Então aí veio a explosão. Opa, tá liberado. Vamos. E foi. Só que, na minha concepção, a galera foi com tão sede ao pote, foi com tanta gana de realmente querer se divertir, festar, que agora nós estamos sofrendo as consequências desse movimento. Sabe? Então assim, nós saímos de uma linha tênue, que era aquela linha que tem movimento, faturamento normal, etc. E vai mês, entra ano, sai ano, 2015, 2016, faturamento parecidos e tal. Tem uma crise do governo, diminui um pouco, aumenta e tal, mas tem aquela linha. Aí o que a gente tem? Essa linha, com a pandemia, ela caiu lá embaixo. Zerou. Quando voltou, a galera levou o faturamento lá em cima, levou essa linha lá pra cima. Talvez tenha sido um dos maiores ainda. Com certeza absoluta, assim, após pandemia teve uma euforia geral do mercado em querer sair, porque ficaram muito tempo dentro de casa. E aí depois desse momento começou aos poucos a esfriar, e nós estamos vivendo um momento do mercado que não é euforia para a vida noturna, com certeza absoluta, assim. Não estou falando de mim, mas eu converso, assim, eu tenho amigos que tem casas noturnas em Curitiba, em Maringá, em Londrina, em São Paulo, e a gente conhece a vida noturna de Cascavel, você é artista, você sabe como é que tá. E assim, com certeza não tá fácil para ninguém, eu diria. Exatamente. Não tá fácil para ninguém. Nem para os empreendedores, nem para os artistas e nem para o público, eu diria. Exato. É uma engrenagem que acaba que precisa fluir, né? Porque sem público não tem lucro. Sem público não tem artista. Sem o artista não tem público. Então é uma questão que tudo precisa estar fluindo, né? Para que as coisas se encaixem. Eu acho que essa época realmente trouxe esse resquício, eu concordo com você. E principalmente, talvez, venha a deixar um pouco mais de... Como é que eu posso dizer, Uni? Um pouco mais de
um movimento meio que assim, aquela questão do público que saía no passado não é o mesmo de hoje. Então as coisas são cíclicas, o público está mais exigente, o que eles querem não é a mesma coisa que acontecia lá atrás, a novidade acaba se sobressaindo, é muito rápido. Poxa, abriu uma nova balada agora, vamos lá, vamos frequentar, vamos viver. Passou 3, 4, 5 meses, pô, e agora? O que tem de novidade? Eu quero alguma coisa a mais. Eu acho que o público noturno sempre foi assim, né? Eu acho que nesses 9 anos que eu tô em Cascavel, eu vi nascer balada, voltar a balada, mudar de nome, trocar, enfim, as pessoas tentam se alterar. Várias idas e vindas. Várias idas e vindas, né? Abriu uma aqui, de repente fechou aqui, abriu lá, abriu outra lá, enfim. Acontece, eu acho que nós estamos num momento de mercado que não é excelente, eu acho que não é o fim do mundo. Sim. Eu acho que vai voltar, Sim. sabe? Eu acho que não tem... É que assim, na minha concepção, o ramo de entretenimento é o que mais sofre quando existe uma crise econômica meio generalizada. E eu acho que nós estamos vivendo um início, sabe? Porque a primeira coisa que todo mundo corta é o quê? Você não corta o mercado, né? Não sair de casa. Exato. Você não vai cortar o mercado, você não vai cortar a tua Netflix, agora no inverno ainda, né? Sim. A Netflix você pode até cortar, mas você vai cortar primeiro a sair de casa, se divertir. Agora a tecnologia nos ajuda também a criar novas conexões também. Então a coisa vai se aprimorando. E a gente está em desenvolvimento também para pegar as coisas no mercado aí, para tentar também sempre continuar atualizado para que a coisa aconteça. Justo, legal. Essa questão muito da questão de baladas e vida noturna é até algo interessante para comentar com o pessoal que está nos assistindo, que está acompanhando aqui, porque é engraçado de ver isso, mas o público ele muda muito rápido e o gosto musical também se adapta muito rápido, né? Eu lembro muito bem daquela época do lounge no início, que era um estilo específico. Hoje em dia já é totalmente diferente. Talvez daqui a 5 anos as coisas não sejam nada a ver com o que estamos passando e vivenciando e ouvindo agora. Então é aquela coisa, né? Se você não se antecipa, você acaba afundando o teu próprio barco, né? É você antecipar, às vezes, as mudanças tecnológicas, a questão dos estilos musicais, a questão das novidades, né? De uma casa noturna que, porra, realmente, desculpa o palavrão, mas realmente faça diferença em Cascavel e na região, né? Que tem um atrativo além da atração, que já é propriamente diferente, que tem uma experiência, que traga conexão, Sim. que faça jus, né? E dê essa experiência pro público, pro cara chegar e falar, pô, hoje é sábado, pô, eu vou lá, vou sair de casa, eu vou lá na tua balada, quero conhecer, quero saber quem são as pessoas que estão lá. São pessoas diferentes, são pessoas parecidas. Perfeito. E eu vejo que, às vezes, em alguns momentos dessa fase, né, a gente precisa ser bem sincero. O público, ele, aqui em Cascavel, pelo menos, né, a cena assim, da noite funciona mais ou menos assim, né? São pessoas parecidas com gostos e gestos parecidos, né? É questão de análise comportamental, né? O cara que às vezes vai numa balada X, ele também acaba gostando de ir na balada Y. Ou o cara que vai na balada Y só vai na balada Y. Hoje eu acredito que o público tá bem misturado, sabe? A gente fala que assim... Até a questão de faixa etária, eu acho, né? Eu acho que o estilo musical predominante é um só. Então as casas estão ficando meio que parecidas. Próximas. Né? Próximas. E eu tenho certeza que 70% dos clientes rotacionam em todas as casas de Cascavel. Justo. É difícil você ver assim... Pelo menos uma vez ele foi, né? Exato, é difícil ser aquela fidelidade e tal, entendeu? Sempre estou aqui. Eu sempre estou aqui. Existem clientes, obviamente existem, tanto para nós quanto para nossos concorrentes, né? Eu sei que tem uma galera que gosta de ir no pub e não vai em nenhum outro lugar, uma galera do chapéu que gosta da música sertaneja, né? Que vai. Mas muito do público hoje ele rotaciona, né? Ele vai um período aqui, depois ele muda para lá, ou mesmo durante a noite até ele rotaciona bastante. O cara que vai para uma balada, já ficou ali 2, 3 horas, já vai para outra. Tem um amigo na outra, chama a outra, saí dessa, fui ali, entendeu? E acontece muito isso. E eu acho que é uma tendência de mercado, sabe? Cascavel
é um polo, né, noturno, assim, se a gente comparar com outras cidades. Sempre foi uma referência. Sempre foi uma referência, tem bastante opções pra galera sair, muitas opções mesmo, então eu acho que é normal isso aí, né, é como se fosse uma globalização mesmo, a galera vai rotacionando, exato. E cada casa, cada local tem, por mais que seja parecido os estilos, a minha opinião é de que às vezes possam ter artistas parecidos também, mas eu acho que a experiência difere por consequência do atendimento, do ambiente, né, dos drinks, né? Com certeza. Então acho que existe essa diferenciação. Eu acho que isso é muito legal de levar em consideração, né? Até para chamar a atenção de um público que vai vir ainda, né? Que às vezes está completando seus 18 anos, poxa, quero começar a ir na vida noturna, né? Como é que eu faço? Para onde é que eu vou, né? Que casa que é legal? Qual é o estilo musical? Então, acho que essa ideia é bem legal de se colocar, levar em consideração e se colocar em prática também, né? Não, perfeito. O público, ele de certa forma, ele é exigente, né? Hoje em dia, acho que não é qualquer coisa que satisfaz, né? Não é qualquer coisa que satisfaz, ele é super exigente. A gente tenta dar o máximo, assim, trabalhar o máximo com excelência para atender todo mundo, né? Mas se você fez uma coisinha de errado com alguém específico, pode esperar que o resultado venha, né? E da mesma forma ao contrário, né? Se você está fazendo o seu trabalho bem feito, pode esperar que o teu resultado vai vir também. Então eu acho que o foco principal hoje, não só de casa noturna, né? Eu acho que de qualquer empreendimento é o cliente, né? Sempre foi e sempre será, né? Não adianta você querer comprar um carro, você chegar para comprar um carro na Volkswagen e você nem ser atendido pelo teu estilo de roupa, né? Entendeu? Então, tipo assim, o foco maior sempre foi e sempre será o cliente. Ele sempre vai estar acima e com razão, né? Exato. A intenção é dar o melhor tratamento possível. Exato, é dar o melhor de si para que a pessoa se divirta com segurança, esteja lá, né? E assim, realmente, por que o pessoal sai? Por quê? Porque quer criar novas conexões, porque saiu de um casamento, porque quer achar amigos novos, porque quer dar uma paquerada, porque quer se divertir, etc e tal. Então a gente tem que tentar fazer de toda a forma possível que a noite da pessoa seja agradável e ele consiga completar o seu objetivo na hora que ele saiu. Hoje eu vou sair por quê? Por causa disso. Hoje eu estressei no trabalho, quero se parecer, enfim. E a gente tem que fazer de tudo para que aquilo aconteça. É fácil? Não é fácil. Não é fácil. Nunca foi. Né? Você como artista não é fácil. Né? O artista está lá tocando. Você agrada a todos quando você está no palco? Dificilmente você agrada a todo mundo quando está no palco. Então é basicamente essa a nossa. É o mesmo processo, a mesma engrenagem. Exato, acaba girando, né? Tem uma galera que vai estar curtindo o teu som, tem uma galera que acha que você poderia tocar outra coisa, né? E fica te incomodando pra você tocar outra coisa. Quantas vezes isso aconteceu? Exato, que não é nem teu estilo e tal. E tem uma galera que sabe teu estilo, tá maravilhoso, e a outra não gosta. E é a mesma coisa pra nós, né? A gente faz as coisas pensando no bem sempre. E sempre tentar dar a melhor experiência possível, mas infelizmente a gente não consegue agradar a todos. E não tem nem como, né? Mas a gente tenta dar o melhor, e é isso. Acho que esse pensamento até certo ponto ele não é muito justo, né? Porque se for parar para analisar, nem os seres de luz, né? Nem Deus, né? Que eu sou do catolicismo, nem ele agradou a todos, né? Então imagine nós, seres humanos, né? Exatamente. Mas, Muni, muito legal esse papo. Eu acho que a gente agora poderia entrar em um outro assunto que eu acho bem interessante, correlacionado a esse mundo do empreendedorismo, da sua trajetória, dos artistas, da música, mas mais com enfoque nessa parte dos teus conhecimentos sobre como que você adquiriu tudo que você tem hoje dessas empresas, qual que foi a tua trajetória para chegar até onde você chegou agora, o que você almeja daqui para frente, daqui 1, 2, 3, 6 meses que seja, em Cascavel, qual que é a tua perspectiva, qual que é a tua visão para esse ramo, para esses meios artísticos, balada, vida noturna, BR Made, narguilés e afins? Basicamente assim, o que eu vejo pro futuro agora, você quer dizer? Isso. A gente está focado agora na inauguração de uma nova casa, né? Uma casa
um pouquinho eclética, assim, no sentido de trabalhar um pouco com a vertente do eletrônico que a galera deixou de trabalhar. Então a gente quer entrar nesse mercado novamente. E lógico, misturando um pouco com as vertentes já existentes, porque não dá para fazer uma coisa só, o público é exigente, né? Então a gente está com essa boa perspectiva. Em Cascavel acho que não tem muito essa cultura de, poxa, eu tenho uma casa, desculpa te interromper, mas vocês abrem toda sexta e todo sábado. Exato. Acho que a Cascavel não tem muito essa cultura e não é adepta, por exemplo, poxa, música eletrônica toda sexta e todo sábado. Eu acho que isso no final das contas, no final do mês não vai fechar a conta, né? Não vai se pagar. E acho que nem no passado era assim, né? Raras Nunca exceções. foi, né? Nunca foi. Eu acho que você sempre trabalhou com música eletrônica, né? Você conhece o mercado, e é exatamente isso. Você tem que criar uma experiência porque tem uma lacuna no mercado agora com relação a música eletrônica, um house, alguma coisa mais underground, assim, tá faltando, tem um leque no mercado. Tem que trabalhar com aquilo, mas só com aquilo? Não dá. Então, esse é o nosso foco hoje. Tem que abrir essas exceções. Abrir essas exceções, né? Eu tô com as tabacarias, eu tô voltando agora o movimento com a BR Made. Por mais que o mercado de narguilé não seja aquela euforia, é um mercado que eu gosto muito, é aquela coisa, sabe? Financeiramente às vezes não dá. Mas a paixão... É o emocional que pega, eu gosto de fazer, eu gosto de desenvolver produtos novos, eu gosto de trabalhar com isso. E assim, eu não costumo criar objetivos de longo prazo, porque o mercado é muito dinâmico. E é muito rápido. É muito rápido. Então não adianta assim, a gente falar assim, pessoais sim, né? Mas agora profissionais eu não costumo. Daqui um ano eu quero... Não, eu não faço isso, entendeu? Sim. Eu vou vivendo de mês a mês, criando, planejando, fazendo, mas eu não crio muito objetivos a longo, daqui um ano eu acho que o Arena Lounge vai estar tal coisa, o Arena Pub vai estar tal coisa, porque o mercado é muito rápido. Não a tem gente essa não sabe se mentalidade. amanhã vai ter uma outra pandemia, se o mercado vai reagir, entendeu? Se adivinha uma novidade, a lei do pod, por exemplo. Exato, se vai vir. Então assim, a gente está sempre atento, esse é o fato. A gente identificou uma lacuna, está abrindo uma casa nova, né? A gente está atento ao mercado, está fazendo as alterações, foi um bom negócio para nós. E é isso, né? A gente avalia diariamente, é um bom negócio, não é um bom negócio? Vamos colocar o nosso foco e dedicação nisso? Vale a pena? Não vale? Então assim, não é muito daquela coisa, vamos transformar isso naquilo, vamos pegar isso naquilo, pelo menos nós trabalhamos assim. Pelo menos nesse ramo noturno, que né, como eu já falei, vive-se uma montanha russa, assim, com altos e baixos. Agora, em outros ramos, eu tenho as tabacarias Snake, por exemplo, com sócio. Nós temos 8, nós temos alguns planos, alguns objetivos, nós temos uma em cada cidade diferente. Então nós temos no Paraná, Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Nós temos objetivos que a gente cria aí com negócios mais estabilizados, que vamos abrir, nós temos 2 para abrir até o final do ano, enfim. Nesse tipo de negócio a gente tem planos maiores, exato. Que eu acho que até tem mais procura, né, cara? É como se assim, a época de febre passou, mas não é porque a febre passou que não existam pessoas que ainda utilizam daquilo, né? Então... mas que é um outro fator também, que é assim, a tabacaria ela também se torna um processo em mudança, né? Então assim, lógico, o nosso faturamento em narguilés há 4 anos atrás era melhor do que é hoje, mas agora a gente tem uma boa rede de head shop, tem uma charataria muito grande nas lojas, entendeu? Então a gente vai agregando outros setores relacionados à tabacaria que vão agregando para nós também, entendeu? Então a gente não fica só vinculado vamos trabalhar com essência, carvão e etc. Não, tem outros setores ali que fazem. A gente trabalha hoje até com vestuário, sabe? Então assim, legal. Né? Deixou de ser Snake tabacaria, agora basicamente é uma Snake Store, tem mais coisas dentro. Então assim, nesse sentido também fazendo aquelas mudanças que você tem que fazer para se manter no mercado, senão você vive, enfim, né? Senão você está fadado ao fracasso, né? Se você não se atualizar, não fazer as coisas que deve se fazer, que você faz a leitura do mercado. Essa renovação eu acho que tem que ser constante, inclusive, né? Porque senão você acaba ficando para trás.
né? E às vezes o ruim não é ficar para trás, o ruim é você ficar para trás e não conseguir mais ir para frente, né? Exato. Tem esses dois contrapontos que eu acho que é bem interessante, né? Exato. Porque eu acho que o fracasso faz parte do processo, faz parte do sucesso, inclusive, né? Eu concordo com você, eu concordo em gênero, eu acho que o fracasso, assim, quem nunca, você não pode ter, assim, compromisso com o erro, né? Nesse ramo, no teu caminho como empreendedor, tu vai acertar, tu vai errar, tem que aprender, obviamente, com o seu erro, né? Tu vai dar passo para frente e tu vai dar passo para trás também. Talvez é 1 e 4, né? E talvez seja 1 e 4, talvez seja 1 e 10. Né? Você não sabe, mas se você não tentar, tu não vai saber o que tem pra frente. Né? Então, assim, é isso. Empreendedor nada mais que assumir um risco que ninguém mais assume. Né? Você tem que estar disposto a ter um risco em mãos, porque o empreendedor é a última linha, né? Você vai pagar todo mundo, você vai pagar todas as suas despesas, tu vai pagar todo mundo. O que sobrar lá é do empreendedor. Então, pode sobrar bastante, pode sobrar pouco. Pode você ter que tirar dinheiro do bolso para colocar no negócio, porque não sobrou nada e faltou dinheiro para pagar todo mundo. Então, assim, é justo, tu tem um maior risco, tu tem que ter maior recompensa quando dá bom. Com certeza. Entendeu? Então, assim, é a vida do empreendedor. Coragem. Né? Coragem. Eu não tenho o que fazer. Infelizmente é essa. E a coragem pode te levar a bons caminhos, como pode fazer com que você bata na cara, na parede várias e várias vezes até acertar. Não tem o que fazer. É isso, acho que esse é o caminho, inclusive, né? Errando é que a gente se aprende, Exato. e fracassando é que se alcança o sucesso. Tem que ter, assim, Tu tem que ter uma disposição emocional bastante forte para não desistir na primeira pedra que você encontrar, porque vai encontrar diversas. Você vai ter problema com funcionário, você vai ter problema com execução, tu vai ter problema burocrático em prefeitura, tu vai ter problema em tudo que é lugar, tu vai ter problema. Tu tem que ter um emocional muito forte e ir atrás para resolver todos esses problemas, porque uma hora a recompensa vem. Né? Então, só vem para quem vai até o final. Exato. Né? para quem vai até o final, e tentativas e tentativas. Exato. E essa ideia do faturamento, Uni, não sei se você gostaria de falar, se a gente pode abrir para o pessoal. É uma curiosidade que eu até tenho também como empreendedor, como artista, mas qual que foi, assim, números, né, Uni? Qual que foi o seu maior faturamento dentro desse tempo todo nessa questão de baladas e ramo artístico, né? Como é que foi um mês muito bom para você com relação a números? Eu não sei, essa é uma curiosidade que eu tenho, né? Não sei se a gente pode comentar, né? Por favor, não sequestre o Uni depois dessa... Não, é que assim, Como eu falei, é muito complicado, porque assim, quando dá bom, dá bom. Mas quando dá ruim, dá muito ruim. Entendeu? O meteoro é assim, ó. Então, assim, se você não tiver uma capacidade emocional de segurar o tranco quando o negócio desanda, tu não é pra isso, entendeu? Então, assim, é difícil eu falar em números, porque se eu falar alguma coisa que o cara fala, nossa, o cara ganha dinheiro pra caramba, mas não sabe quanto a gente já perdeu também, ou quanto a gente já sofreu, quanto a gente já apanhou no mercado. Então, assim, é difícil, eu não vou falar em porcentagem, nem em valores, porque eu acho que, assim, cada um tem o seu negócio, cada um sabe o que faz, e cada um está lutando para cada vez sobrar mais. Essa é a ideia do empreendedor. Que ele quer enxugar, quer ter um operacional enxuto para que a coisa aconteça, mas sem... dá para tirar tal pessoa? Dá, desde que não influencie no meu faturamento. Né? Ou dá para colocar uma pessoa? Se aumentar meu faturamento. Entendeu? Então, assim... Com aquela questão de agrega valor, subtrai, agrega valor ou subtrai? Exatamente. Não, mas não te preocupe, essa foi só uma mera curiosidade, né? Depois a gente conversa aqui no cantinho e eu vejo essa resposta. Mas é um assunto bem interessante, Uni. A gente já tem aí um papo de quase 1 hora, eu acho que já passou inclusive disso. Eu queria até te pedir um assunto aqui final para a gente finalizar essa conversa daqui uns minutinhos, com relação a essa questão de empreendedorismo, com essa relação de ideias e motivação. O que você falaria para alguém hoje, Uni, que está pensando em abrir um novo negócio, que está querendo entrar no meio artístico,
seja um músico, uma atração, um DJ, um cantor, ou um cara empreendedor que tem uma ponta firme, que tenha coragem, que queira abrir um negócio, sabe? Que queira realmente dar a cara dele ali, que queira percorrer um caminho de fracasso para depois alcançar o sucesso. O que você diria para essa pessoa que está nos assistindo hoje, que tem essa mentalidade, que tem essa vontade, mas talvez ainda não adquiriu aquela coragem? Eu acho que a primeira coisa que qualquer pessoa no ramo artístico ou em qualquer lugar precisa ter no subconsciente é se saber vender. E muitas pessoas hoje não sabem se vender. Vender o próprio peixe. Vender o próprio peixe. A galera não sabe. Assim, a gente vê por experiência própria que tem muitos DJs, muitos músicos que não conseguem se vender. Tem muitos bons também que se fazem isso maravilhosamente bem. E tem muitos empresários também que não sabem se vender. O que é se vender? É falar sobre suas qualidades, é falar sobre o que você sabe fazer, o que você faz com excelência, o que você pode fazer para realizar algum objetivo, para realizar um negócio, enfim. Então eu acho que é a primeira característica das pessoas, se estão buscando procurar um negócio, a primeira tem que saber se vender, né? Tanto se a pessoa não tem dinheiro, quer iniciar um negócio, ela precisa saber se vender para um investidor que vai colocar o dinheiro nela para começar um negócio, né? Então assim, um artista, a primeira coisa que ela precisa fazer é se vender também, mostrar o quão ela é bom. Eu acho que falta às vezes bastante nisso. Mostrar as qualidades e o diferencial que ela tem do restante. O que você faz diferente? Né? O que você tem diferente? Por que eu tenho que investir meu dinheiro em você? Né? Por que eu tenho que investir? Porque isso vai libertar o empreendedor também, no caso do empreendedor, a pensar isso. O que eu vou fazer de diferente para as pessoas virem até mim? Entendeu? Então, se a pessoa não sabe se vender, esse é um grande problema. Então, eu acho que é o primeiro passo. Cara, eu não sei me vender, eu sou meio acanhado, não sei me vender. Cara, estuda, né? Senta. Conhecimento, informação, curso online. Hoje em dia tem milhares de cursos digitais aí, né? Até sobre isso, saber se vender. Né? Tem livros, vá atrás, procure, né? Desenvolva. O que eu faço de diferente hoje? O que eu sou diferente das outras pessoas? Isso é saber se vender. Então é isso que você tem que demonstrar pra galera. Esse seria um dos primeiros pontos, você diria. Com certeza. Essa questão de saber se vender, eu lembro muito bem que na minha época, quando eu comecei essa carreira artística, eu não me tratava como artista, eu me tratava, às vezes, era um hobby, né? Era uma coisa assim, poxa, tô aqui estudando no meu ensino médio com 15, 16 anos, nem podia estar na balada em cima do palco com 16 anos, 1000 pessoas na minha frente, meu Deus, o que eu tô fazendo? Posso ser preso. Poderia, inclusive, né? Enfim, e naquela época eu não tinha esse pensamento um pouco mais maduro, e eu realmente estou de acordo com você, concordo com você, porque é essa percepção que a gente passa pro empresário, ou pro contratante, ou pro você, no caso, empreendedor, eu acho que eu considero, inclusive, o artista um empreendedor também. Porque ele tem um nome a zelar, uma reputação a zelar, ele tem uma carreira, né, a ser consolidada. Então, eles têm objetivos em comuns ali, né? Então, acho que nada mais do que justo do que o artista ser também um empreendedor. E naquela época eu não tinha essa consciência, talvez porque eu não tinha maturidade, era muito novinho, tá, né? Tinha começado recém a entrar no mercado, né, tocando lá no lounge, no antigo também, outros lugares das antigas em Cascavel também, que o pessoal, se eu falar, não vai nem reconhecer, mas enfim. Essa ideia me traz lembranças do que me falaram já com relação a essa questão de vendas, sabe? Porque se você não tem esse conhecimento, esse discernimento de, poxa, quanto vale o meu trabalho? Quanto vale o meu esforço? Será que vale a pena eu contratar você para ter você aqui na minha casa? Será que vale a pena eu abrir essa empresa? Porque não é sobre abrir a empresa, não é sobre o próprio umbigo do empreendedor ou do artista ou da pessoa. É também sobre você passar experiências boas para outras pessoas que vão estar ali conectadas a você, né? Igual você falou, poxa, equipe gigantesca de gestão para você gerir esses 10, 8 empreendimentos que tu tens hoje. Então, imagine só quantas pessoas não dependem de você, da sua liderança, da sua gestão. Então, acho que isso é bem importante até para a pessoa amadurecer como empreendedor, como empresário, como artista. Ela entender que ela precisa se valorizar para que as outras pessoas valorizem ela também. Porque nada vai vir do interno. Exato. Sempre nada vai vir do externo, perdão. Sempre do interno, né? É de dentro para fora e não de fora para dentro.
Então acho que isso é muito realista quando se trata desse assunto, né? Dessa questão mais, poxa, eu sei o meu valor? Pô, qual que é o meu cachê? Quanto que vale o meu investimento em você? Poxa, quero comprar a sua empresa. Quanto que vale a sua empresa? Poxa, quero abrir um negócio novo hoje. Por onde eu devo começar? Será que é o caminho certo? Será que é o nicho que eu gosto? Porque é igual aquela ideia que você falou no começo. Poxa, hoje em dia o narguilé não está tão em alta, mas eu tenho a paixão. A minha paixão é mais alta do que o financeiro. Então, para mim, isso é válido. De fazer, eu faço. Exatamente. Para mim, isso é válido. Não tem certo ou errado, não tem julgamento, não tem preconceito. Exato. Então, acho que isso é o caminho. Esse é o caminho. E diante dessas transformações que nós tivemos nesse tempo todo, né? Eu tô aí no mercado artístico faz cerca de 8 anos já. Passei por poucas e boas, altos e baixos, e eu acho que as experiências acabam contando muito, mas é aquela experiência não de você ficar pensando, se imaginar, mas é de você fazer, de você passar pelo processo do fracasso, de você aprender com o teu erro, de você falar, poxa, aqui eu poderia ter feito um caminho diferente. Errei aqui, poderia ter me valorizado mais, poderia ter me olhado com um olhar mais profundo, com um olhar de, poxa, eu acho que o meu valor não é esse. Eu acho que essa pessoa talvez esteja, às vezes, me usando ou usando a benefício próprio, porque, vamos ser bem sinceros, Nino, nesse meio artístico existe muita... Um quer ganhar sobre o outro, às vezes, Exatamente, é aquela coisa de a concorrência, mas não é aquela concorrência saudável, porque existe uma concorrência saudável. Sim. Eu acho que até certo ponto isso é legal no ramo artístico e no ramo do empreendedorismo. Mas existe aquela coisa de, pô, eu mato você e você me mata. É isso. Sim. Eu tenho que ficar sempre acima de você e você sempre abaixo. Não, peraí. Pô, isso não é concorrência saudável. Isso, na verdade, para mim é ego, né? É uma questão de, pô, eu sou melhor que você é melhor que eu. Sabe? E eu vou falar pra você, cara, a gente sofre com isso nesse meio, muito, mas é mais uma coisa entre os nossos colaboradores do que propriamente disso a vontade nossa de achar que alguém é concorrente, de querer parecer melhor ou pior, enfim. É mais uma questão de colaborador que tem um ego, que quer ser melhor e tal, e acaba levando uma imagem para nós, que é a nossa casa, que a gente nem quer. Sabe? Aconteceu agora, você sabe. Influência. Só por aí, né? Aconteceu. Então, assim, pessoas trabalham para nós, tem um ego, e aí acaba criando uma rivalidade que na nossa cabeça não existe. Se a gente sentar com o outro empreendedor, a gente senta e toma uma cerveja junto. Entendeu? Tipo, então assim, acontece muito. Eu acho que entre vocês é pior ainda. O ramo artístico. O ramo artístico eu acho que é pior. É um falando mal do outro, parece. Sabe? Todo mundo parece amigos, mas parece que na hora de contratar, não, vai contratar aquele lá, não, contrata ele, contrata isso aqui. Entendeu? Tipo assim, não, na minha concepção, poderia ter mais união. Poderia ter muito mais união. Né? E assim, até nós, agora nessa casa nova, nós estamos fazendo um trabalho bem diferente com relação a isso, né? Foi criado grupo, tentou chamar essa galera das antigas, sabe? E trabalhar em cima deles, porque, cara, além deles poderem tocar, eles serão nossos clientes também, né? Então a gente tá tentando trazer esse trabalho de volta, de unir essa galera que tava meio sem pai, sem mãe, pra junto, né? Pra fidelizar, né? Essa lacuna que eu falei de mercado, porque ficaram só com bastante evento externo, tem bastante e tal, mas assim, um lugar fixo, talvez na cidade e tal, tava faltando, né? Então aí a gente está trazendo isso aí de volta. Talvez isso possa suprir as necessidades que eles venham a ter também, né? Perfeito. Nesse lado artístico. E aquela coisa, né? Se eu agrego valor para você e você agrega valor para mim, parceria fechada. Fechou, né? Mas não existe aquela coisa de eu tô acima de você, só você agrega a mim, só você vem a nós e, pô, aí não dá. Não tem como nem assinar o contrato, entendeu? Aí não faz sentido. Então acho que essa ideia de união, concordo muito com você, realmente, acho que até no empreendedorismo, nesse ramo noturno, a gente sabe o que acontece por trás dos bastidores, é algo até um pouco assim, que causa um certo desconforto, né, cara? Porque eu acho que o mercado existe, espaço tem de sobra, cara. Espaço é o que mais tem, todo mundo pode crescer, não preciso crescer acima de você ou abaixo de você, sabe? Eu acho que essa definição, inclusive, é um pouco
mais sobre o ego, né? Sobre essa questão de, pô, eu sou melhor, eu sou maior. Eu acho que isso, não, na minha concepção, não deveria existir. Mas o mundo é assim, vamos aceitar os fatos, né? Vamos aprender a trabalhar e lidar com isso. Exatamente. Cara, eu vou falar pra você que eu acho que todo mundo que trabalha na noite em Cascavel hoje já trabalhou em parceria comigo. Em algum momento aí desses 9 anos. Pelo menos uma vez, né? Pelo menos uma vez. A gente sabe que tá numa outra casa hoje, trabalhou com a gente. Eu basicamente não tenho problema com ninguém, assim, sabe? Não tenho contato ainda. A gente conversa com muita gente que está trabalhando concorrente. Estamos conversando às vezes durante o dia, mandando mensagem. Então, eu acho que, tipo, é o que você falou, a concorrência ela existe pra gente aprimorar, né? Pra gente melhorar, pra gente trabalhar por coisas menores, pra gente aprender com o outro. Ó, o que tá fazendo, tá funcionando. Vamos pegar, né? Vamos pegar alguma coisinha e vamos tentar fazer o nosso, mas... Hoje em dia acho que nada se cria, né? Vamos ser bem sinceros. Assim, a cópia, a gente tem uma aversão um pouquinho à cópia, mas o aprimoramento é outra coisa. Ele precisa existir. Exato. Às vezes você vê que alguma pessoa, não só em Cascavel, né? Você pode olhar para outras aí no Brasil inteiro, no mundo inteiro, né? E você sempre vai buscar alguma coisa diferente, nova que estão fazendo, que você consegue adaptar no seu negócio e fazer diferente. Não necessariamente você precisa copiar, igual pegar um livro, copiar aquela frase e colocar na tua redação. Não, tu vai pegar, tu vai entender, vai processar e vai colocar, vai aplicar diferente no teu negócio. Vai dar a sua cara, a sua identidade para aquilo, né? Exato. Acho que esse é um ponto bem legal, né, inclusive. Eu acho isso super importante, porque se você copia alguma coisa, você tem que dar referência, né? Com certeza. É aquela coisa, você coloca entre aspas e coloca o nome da pessoa que falou. É a mesma coisa com qualquer outra situação. Agora, se tu pegar aquilo e tu processar e colocar em prática no teu negócio da tua forma de trabalhar, é um aprimoramento, nada mais que um aprimoramento. Perfeito, então. Ótimas palavras, Uni. Então é isso, vamos encerrando esse bate-papo aqui. Eu só queria ouvir de você, Uni, umas últimas palavras aí pro pessoal. Espero realmente que vocês tenham curtido essa entrevista aqui, foi algo mais descontraído. Espero que a gente possa ter agradecido aí um valor para vocês, que possa ter gerado um aprendizado. Estamos aqui de bom coração, de boa índole, justamente para abrir, né, essas curiosidades, né, para realmente abrir essa porta dos bastidores que ninguém fala, né, para parar de mostrar um pouco do palco e vocês conhecerem um pouquinho dos conflitos que nós vivenciamos, dos fracassos, né, que nós passamos para chegar até onde chegamos aqui, né? Eu acho que podemos aprender com todo mundo e aqui estamos para repassar e levar o conhecimento, tá? Então, Uni, últimas palavras aí para o pessoal. O que você tem a dizer sobre suas ideias, sua vida pessoal, seus empreendimentos? O que você pode deixar em ênfase, que você queria falar, o que você gostaria? Sim, nós falamos bastante sobre empreendedorismo, né? Como iniciar o nosso negócio, né? Com certeza. A mensagem que eu queria passar é assim, se você não tiver vontade, não tiver determinação e não tiver adepto a se arriscar, nem inicie um negócio, nem tente, né? Continue aí, e não é errado, tá? Tem gente que não quer isso mesmo, né? Tem gente que antes de comer, eu queria ser professor. Eu queria trabalhar pro Estado, eu queria ser professor. Salário fixo. Salário fixo, ter meu salário e tal. Entendeu? Segurança, né? Segurança. Você poder comprar um carro, parcelar e saber que você vai ter garantido aquele dinheiro. Então, o empreendedor é o contrário disso, tá, pessoal? O empreendedor nada mais é você assumir um risco. E o que eu falei, quando dá bom, dá bom. Mas quando dá ruim, você tem que estar preparado, tanto financeiramente, né? Então tem que estudar bastante, e quanto psicologicamente também, para assumir um prejuízo, vai ter, né? Eu acho que o sucesso sempre vai andar junto com o fracasso. Eu acho que essa é a mensagem que eu tenho para passar aí para a galera que assistiu ou vai assistir aí o podcast. Perfeito, então. Então é isso aí, Uni. Beleza? Obrigado pelo papo. Valeu, Tamo obrigado. junto, obrigado por ter vindo. Valeu, galera. Até Galera, espero que tenham curtido. Quem puder, dá um gostei aí, um likezinho, compartilha o vídeo, se inscreve no canal e até o próximo episódio, hein? Valeu. Tamo junto.